Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre, e hoje nós vamos dar sequência aí na nossa análise de livros e resenhas. Ricardo, por gentileza, traga a nossa obra analisada do dia de hoje. Olá, é com muito prazer que eu divulgo para vocês e farei uma breve resenha com alguns comentários o livro Liderança segundo Margaret Thatcher. Esse livro foi escrito por Niall Gardner e Stephen Thompson. Niall Gardner é um conhecido comentarista conservador britânico e Stephen Thompson foi um assessor parlamentar e que viveu durante a maior parte dos anos de Thatcher como primeira-ministra do Reino Unido em Londres e pôde acompanhar, de fato, o que aconteceu, quais foram as mudanças promovidas pela Dama de Ferro no rumo do Reino Unido, nos rumos do Reino Unido. Queria fazer, antes de entrar propriamente na resenha, uma convocação a você que nos ouve. Assine o Clube Ludovico. Trata-se de uma iniciativa incrível, trazendo títulos que não circulavam, em sua grande maioria, em traduções para o português e que tornam, portanto, acessíveis livros que não seriam publicados no Brasil se não fosse essa iniciativa da editora LVM. Procure nas redes sociais, Clube Ludovico, associe-se. A cada mês você sempre receberá um grande título de autores conceituados, liberais ou conservadores. Falando um pouco sobre o livro, André, e sobre o necessário contextualização que temos de fazer, a Inglaterra e o Reino Unido passaram, depois da Segunda Guerra, por um momento muito acentuado de crise. Embora toda aquela regulamentação que fora trazida durante os anos de guerra pelo próprio Churchill, no esforço de guerra, tivesse permitido que o Reino Unido sobrevivesse à batalha contra a Alemanha, e não só sobrevivesse como triunfasse, a permanência dessas regulações e regulamentações trouxe a paralisação da economia. Eu chamo a atenção de vocês para um dado relevantíssimo. O Caminho da Servidão, livro escrito por Friedrich Hayek, foi escrito em 1944 e demonstrava que a adoção dessas regras levaria ao engessamento e ao colapso econômico, porque a excessiva regulamentação faria com que aquela ordem espontânea econômica, aquilo a que Hayek denominava cosmos, não pudesse sobreviver. Faria com que a livre iniciativa entrasse em colapso. E foi o que aconteceu nos anos 70 no Reino Unido. Como nós sabemos, o Reino Unido se baseia eleitoralmente numa estrutura fundamentalmente bipartidária. Nós temos o Partido Trabalhista e temos o Partido Conservador. O Partido Democrata Liberal é minoritário. Em algum momento da história do Reino Unido, aquela célebre bipartição entre Tories, ou conservadores, e Whigs, ou liberais, acabou sendo suprimida. Os conservadores e liberais ficaram no âmbito do Partido Conservador e os trabalhistas, socialistas, intervencionistas foram para o Partido Trabalhista. O problema, André, é que a adoção dessas regras de excessiva regulamentação passaram a ser utilizadas não apenas pelo próprio Partido Trabalhista, mas também pelo Partido Conservador. E o que não se poderia esperar diferente, não se poderia imaginar que pudesse acontecer de forma diferente, quando os conservadores assumiam o governo, eles não tinham coragem ou força necessária para enfrentar os problemas que deveriam ser enfrentados. Percebia-se que a excessiva regulamentação e aquele estado de bem-estar social estavam estrangulando a economia do Reino Unido. Tínhamos nos anos 70 um aumento da inflação, aliás, muito parecido com aquele que temos hoje, porque a inflação hoje no Reino Unido, recentemente caiu Boris Johnson, hoje no Reino Unido a inflação é a maior dos últimos 40 anos, então temos um cenário parecido, mas percebemos naquele momento um cenário com inflação,
greves, serviços cada vez mais precarizados e uma economia simplesmente em frangalhos, que fez com que o Reino Unido fosse chamado, da grande potência que fora nos séculos 17, 18 e 19, fosse então chamado de o homem pobre e bêbado da Europa. Percebam, de uma economia proeminente, o Reino Unido passou a ser um problema. E isso se devia, como eu já disse, pela adoção pelos conservadores de práticas econômicas profundamente antiliberais. O que acontece então? Acontece que, percebendo essa terrível situação econômica e vendo que com meias medidas, aquilo que falamos em outro episódio do Atlas, quando abordávamos a inerente dificuldade da vida, percebendo que com meias medidas não haveria resolução de problemas, Margaret Thatcher, que havia sido eleita como parlamentar e havia participado já de um governo conservador, Margaret Thatcher se candidata e traz uma plataforma profundamente diferente sob o ponto de vista econômico. Ela diz então que os sindicatos deveriam ser combatidos porque eles estavam tornando refém toda a sociedade inglesa, toda a sociedade do Reino Unido. Ela diz que deveria haver uma desregulamentação e uma liberalização da economia, com privatizações e desregulamentações sem as quais o Reino Unido continuaria estagnado. E o cenário, naquele momento, André, era aquele descrito pelo termo estagflação. Você tinha desemprego em alta e estagnação econômica, aliado ao aumento da inflação, algo que a economia keynesiana não explica, algo que Keynes era incapaz de explicar, porque ele pressupunha que só pudesse haver inflação com pleno emprego. E o Reino Unido, nos anos 70, foi a prova de que não era assim. Era possível que o desemprego massivo, a inflação, convivessem e contribuíssem para a ruína econômica da sociedade. É então que Margaret Thatcher, primeiro, como líder da oposição, na qualidade de líder do Partido Conservador e na qualidade de vencedora do certame das eleições, ela se põe então como uma líder conservadora adotando princípios liberais. Adotando princípios liberais na economia que estão em autores como, por exemplo, Hayek, como, por exemplo, Mises, que ela fez questão de divulgar quando era primeira-ministra. E o dado essencial é que ela foi uma grande vitoriosa. Ela venceu 3 eleições consecutivas e ela é o único caso de premier, sendo que a primeira mulher primeira-ministra do Reino Unido, só muito recentemente com Theresa May, tivemos outra primeira-ministra. Ela é a primeira mulher eleita como primeira-ministra do Reino Unido e ela consegue 3 vitórias consecutivas com 11 anos ininterruptos de mandato. Isso é uma proeza que nem mesmo Winston Churchill conseguiu. E o interessante, eu acho que é bom para explicar para o pessoal, a maioria deve saber, mas para quem não sabe, em que o sistema parlamentarista, obviamente, é diferente do sistema político que a gente adota aqui. Então, no parlamentarismo, principalmente no britânico, você tem a Câmara Alta, que seria a Câmara dos Lords, que hoje, se não me engano, é composta por 792 parlamentares indicados, e a Câmara Baixa, que seria a Câmara dos Comuns, que, salvo engano, hoje são 650 deputados eleitos. E como você falou antes, as pessoas votam mais no partido até do que na pessoa. Então você ter 11 anos num sistema onde ela como chefe daí de governo e não chefe de Estado, porque você tem a figura daí da monarca, que hoje é Elizabeth II, destacada dessas funções, você ter 11 anos ininterruptos equilibrando esse sistema, de fato é um feito notável, né? É um feito notável. E temos que dizer que mesmo os críticos de Thatcher reconhecem que ela deixou 2 heranças, não só para o Reino Unido, mas também para a humanidade. Primeiro, um exemplo de que uma cidadã humilde, porque ela era filha de um merceeiro, ela dizia e se orgulhava disso, e tinha que se orgulhar. O pai dela, em uma pequena cidade da Inglaterra, tinha uma pequena mercearia e se envolvia nos assuntos comunitários, se envolvia nos assuntos da comunidade. E aquele sempre foi um grande exemplo para ela. Portanto, uma pessoa humilde, que não fazia parte da elite da Inglaterra,
conseguiu chegar à liderança do Partido Conservador. Mais do que isso, uma mulher, um feito inédito. Aí alguns perguntariam, por que será então que o feminismo não celebra Thatcher? Porque boa parte do feminismo é sequestrada pela pauta de esquerda e não se admite que uma líder liberal, conservadora, tenha contribuído decisivamente para as mulheres, ao mostrar que as mulheres podem sim fazer um trabalho na condição de primeiras ministras superior ao dos homens. E foi o que ela fez. Não. Porque ela retirou a Inglaterra, o Reino Unido, da estagnação. Eu acho fantástico que, além desses feitos econômicos, veja, né, que antes dela ser eleita, ela compõe durante 5 anos como líder da oposição, e durante o mandato dela, ela precisa enfrentar a Guerra das Malvinas, né, chamada como Falkland War lá, que, cara, você tem todo um cenário de dificuldades econômicas, você tem uma guerra, que daí, pra quem não sabe, a Guerra das Malvinas é na região ali da Terra do Fogo, próximo à Argentina, na qual estava sendo reivindicado pela Argentina novamente, e que contribui não só para a reeleição dela, porque a popularidade dela volta a subir na Inglaterra, como também para depor a junta militar que estava no poder na Argentina. Então, são feitos tanto da ordem econômica quanto da ordem de manter a popularidade, que são incríveis, cara. São incríveis. E percebam o quanto é necessário de liderança para você engajar o teu país numa guerra a milhares de milhas de distância. É isso que os nossos irmãos argentinos reivindicam, de que as Malvinas são argentinas, na verdade é um pleito que não encontra amparo nas regras do direito internacional e nem na autodeterminação dos povos, porque mais de 90% dos habitantes da Falkland querem continuar vinculados ao Reino Unido, à Inglaterra. O que aconteceu, portanto, nos anos 80 com a Guerra das Malvinas foi um exemplo enorme de liderança que permitiu que as Falklands, que tinham sido retomadas pelos argentinos, tinham sido tomadas, melhor dizendo, pelos argentinos, fossem retomadas pelo Reino Unido, num exemplo de decisão que contribuiu para engajar toda a população, a sociedade do Reino Unido em prol dessa reconquista. Mas o ponto fundamental em que ela teve uma contribuição decisiva foi na queda do comunismo burocrático, do comunismo tal qual ele realmente é, embora a esquerda insista em dizer que não, da União Soviética. A dobradinha que Margaret Thatcher fez com Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, se mostrou essencial para o combate ao comunismo, para impedir que todo mundo se tornasse uma grande União Soviética com todos os seus horrores. Que horrores, Ricardo? Milhões e milhões e milhões de mortos assassinados pelo regime, que a esquerda insiste em chamar de humanitário, milhões e milhões de mortos pela fome, milhões e milhões de perseguidos políticos. Essa é uma contribuição decisiva dela, não só para o Reino Unido, mas também para a humanidade. A filha de um merceeiro de uma pequena cidade da Inglaterra. É isso que ela nos trouxe. É isso que ela mostrou que cada um de nós é capaz de fazer. Em outro episódio do Atlas Podcast, quando abordávamos 2 regras de Jordan Peterson, uma delas foi justamente: cuide de si mesmo como você cuidaria de um terceiro, porque você é importante para o teu lar, você é importante para o teu grupo de amigos. E Margaret Thatcher nos demonstra que o indivíduo vindo de camada desfavorecida, à custa de muito trabalho, à custa de muita dedicação, porque a vida é difícil e implacável, pode chegar à posição de destaque no Reino Unido e levar a economia do Reino Unido a um outro patamar, a novamente uma situação de proeminência. Notem que a herança dela como primeira-ministra não é questionada nem mesmo pelos trabalhistas. A liderança que ela precisou demonstrar quando combateu a greve dos mineiros, tirando a sociedade inglesa, tirando a sociedade do Reino Unido das mãos do sindicato, do poder do sindicato, foi algo sem precedentes. E isso é reconhecido mesmo por grandes líderes do Partido Trabalhista, como, por exemplo, Tony Blair. Para falarmos de herança econômica, basta nós vermos o que era a economia do Reino Unido antes e o que foi a economia depois. Se hoje nós temos uma economia moderna no Reino Unido, isso se deve à Dama de Ferro. E aqui, antes de falar rapidamente sobre
os pontos principais da liderança dela, muito rapidamente, quero dizer que esse apelido, Dama de Ferro, foi dado por um jornalista russo em 76, 3 anos antes que ela assumisse o cargo de primeira-ministra. Gavrilov era um jornalista do jornal Estrela Vermelha que, cobrindo um comício dela perante o Partido Conservador, disse que estavam diante de uma dama de ferro. Obviamente isso foi feito para ridicularizá-la, pejorativa. E ela adorou o apelido, porque ela percebia que nesse apelido estava enfeixado aquilo que na época dela não existia o termo, mas hoje existe, estava enfeixada a antifragilidade que era necessária para que ela pudesse prosseguir. Então, sobre as regras de liderança dela, fundamentalmente, ela expunha, ou ela adotava um método de liderança que dizia: seja autêntico, diga a verdade, mesmo quando isso possa desatender às vontades do teu eleitor, porque percebendo a autenticidade do teu discurso, o teu eleitor vai confiar. Não adocique a realidade. Não faça de contas que você está em meio a uma tempestade, passando por um mar de rosas, porque o teu eleitor perceberá isso. E mais, centre-se naquelas que são as regras essenciais do teu programa. Então, nesse momento, você adota regras que são o cerne daquilo que você acredita e você não pode abrir mão delas. Por exemplo, ela acreditava na importância das privatizações. E, portanto, ela via que não era possível adotar uma meia medida. Não, vamos aqui conversar com os sindicatos e deixar essas empresas estatais mais um tempo, porque senão nós causaremos um aborrecimento muito grande. Não, precisa ser privatizado, será privatizado. Precisa ser desregulamentado, será desregulamentado. E ela teve a firmeza necessária para fazer tudo isso, né? Adotando clareza de discurso, autenticidade daquilo que falava, um regime de trabalho enorme, porque ela vivia no segundo andar de Downing Street, número 10 Downing Street, ela vivia lá, trabalhava lá, e o regime dela começava quando todos os despachos diários eram terminados. Então ninguém nega a enorme capacidade de trabalho que tinha Margaret Thatcher. Depois foi tornada baronesa pela rainha, o que mostra, cá entre nós, amigos e amigas, que aqueles episódios de The Crown, do Netflix, são pura obra de ficção. Nunca houve aqueles diálogos da rainha, em que a rainha, em nome da lacração é convertida em uma guerreira da justiça social. Isso é uma balela. Isso é uma tolice enorme. Não caiam nessa. A rainha reconheceu todos os serviços de Margaret Thatcher, transformando-a em baronesa, dando a ela o título de baronesa. Bom, pessoal, espetacular o Clube Ludovico, uma obra espetacular. Fica a nossa recomendação de hoje. Deixa nos comentários quais outros livros que vocês querem. Se vocês leram, qual foi a sua percepção dessa obra, que eu tenho certeza que vocês vão revisitá-la mais de uma vez. E muito obrigado por mais um episódio, mais uma análise de um livro, e fiquem atentos para as próximas. Muito obrigado, até mais.